quiser. Então, vai ter bastante tempo para recordar o que a gente estudou e começar a ler Josué. Mas aí, então, vamos ler uns versículos aqui em Deuteronômio e vamos orar, então, para a gente começar. Raquel, é só Oi? o meu que está baixo? Meu Ah, eu tá não sei. também. O Tá seu, baixo? Tá. áudio- seu áudio, dona Raquel, Que acho que está diferente. Deixa baixo eu ver ainda. aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. O meu tá no máximo. É. Tá. Talvez é porque talvez a senhora esteja um pouquinho longe do microfone, acho que não, né? Pode ser, porque eu coloquei minha Bíblia aqui na frente. Deixa eu puxar Mas vocês estão conseguindo ouvir, meninas? Eu estou ouvindo bem baixinho. E Nossa, agora, melhorou alguma coisa? Aí, ficou ótimo. aí. Ah, é porque então tá. É porque estava então mais longe, né? Eu tinha colocado minha Bíblia na frente. Então, gente, alguém abre aí em Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 10. É um texto maior um pouquinho, mas vamos ler. Quem achou aí, lê para nós, por favor. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para iluminar, não, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. E durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não se envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem em seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Amém. Ainda, gente, é o capítulo 6, versículo 10 e 11. Quando é o 10 e o 11, né, Raquel? Isso. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com essas cheias, com casas cheias de tudo o que é bom, as quais não enchestes o poço que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Pode continuar mais um pouquinho, Gélio, 12. Cuidado para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão.
Temerás o Senhor, teu Deus, a ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Isso, até Não aí. seguirás Até outros aí. deuses, os deuses dos povos que habitarem ao teu redor. Isso. Pois o Senhor teu Deus, que estás contigo, é um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti, e ele te destruirá da face da terra. Isso, Não até aí tá colocar bom. Tá bom. Até aí tá bom. E ainda o 32, versículo 47. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por essa mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Nossa, Amém. Vamos lindo. orar então, irmã. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar juntas aqui, meditando na tua palavra, ó Deus. A tua palavra é ela que nos lava, nos limpa e nos ensina, ó Deus, caminhar com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, que o Senhor possa usar mesmo essa palavra no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada irmã, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida de cada uma de nós, no nosso caminhar com o Senhor, ó Pai, que a gente possa sempre, ó Deus, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Muito obrigada, ó Deus, por este tempo e pedimos que o Senhor nos conduza, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador querido. Amém. Então, meninas, vamos abrir agora para quem quiser compartilhar, né? Um versículo que leu, ou um texto, ou o que for, né? O que o Senhor falou no seu coração. Tira o seu microfone do mudo e você vai ter essa oportunidade de compartilhar, que é muito importante para nós. É difícil, né, a gente escolher um texto de Deuteronômio. Aliás, da palavra toda, né? Você extrair um texto, ou é muito, principalmente aqui Deuteronômio, eu não sei, é um livro que fala muito ao meu coração, porque toca naquele ponto que a gente sempre fala de memória, né? Lembrar, lembrem, lembrem. Quantas vezes o Senhor fala, principalmente no Velho Testamento, lembrem-se de quando eu tirei vocês da terra do Egito, da terra de escravidão. A gente precisa ser lembrado, né? A gente precisa constantemente ser lembrado. E você, quando começou, Raquel, a ler o 8, eu parei nele por um tempinho, mas quero continuar aqui nele, porque me chamou muito a atenção com respeito a ter o cuidado de lembrar, né? Ter o cuidado, porque Moisés, quando estava aqui, né, depois do livro de Números, né, quer dizer, já tinham passado os anos, né, os 40 anos. Então, eles estavam prestes a entrar na Terra. E era a nova geração, né? Era a nova geração. Então, como eles precisavam lembrar, como que precisavam recordar também tudo que... E esse capítulo 8 fala exatamente isso, é um resumo para mim, né? De tudo que eles passaram no deserto. E eu acho lindo porque quando ele começa, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu ordeno para que vocês vivam, multipliquem e entrem, né, e tomem posse da terra. Então, é aquela lembrança para você, primeiro, viver, multiplicar, quer dizer, multiplicar aquilo que você, né? Hoje, para nós, é levar a palavra do Senhor para as outras pessoas, é pregar o evangelho para mim também, né? É um dos aspectos. E depois, no 2, ele fala: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou durante os 40 anos. O deserto, a gente sabe, né, que não é um lugar de permanência. Não era para ser 40 anos.
né? Mas nesse período, o Senhor, o que que ele fez aqui no 2? Ele fala, Deus guiou vocês durante 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não. Ô, gente, essa é uma palavra para nós, né? Porque tudo que o Senhor permite que aconteça com a gente tem um fundo didático, a gente não pode perder isso de vista. E isso é para nós, primeiro, humilhar, porque não é por nossa força, por nosso braço forte que a gente conquista as coisas. E para pôr a gente à prova e conhecer, saber o que está no nosso coração, o que está no nosso coração. O que que nós temos eu estou trazendo isso para nós, né? Essa passagem para nós. O que que nós temos guardado no nosso coração? Qual o depósito que nós temos? Porque sem a palavra do Senhor, a gente não sobrevive, né? E ele deu provas disso. E o que eu acho lindo aqui é que, mesmo no deserto, nos 40 anos, então pensem na nossa vida, né? Eu estou colocando para mim. A gente tem a tendência de só olhar as coisas negativas. Mas aqui nesse capítulo 8 ele nos faz lembrar, Moisés nos faz lembrar, né? O que o Senhor providenciou nesse período. Foi um período horrível? Foi, né? Foi um período difícil? Foi. Como ele fala aqui, durante esses 40 anos, versículo 4 do capítulo 8, primeira coisa, a roupa de vocês, aqui, ó, a roupa que vocês usavam não envelheceram. Quer dizer, a tendência da gente é só pensar nas coisas negativas quando a gente está passando pelo deserto, não é? Ah, meu Deus, né? Que não tem isso, não tem aquilo. E por isso eles rodearam 40 anos ali, ó, sem sair do lugar, né? Sem sair do lugar, mas eles esqueceram que naqueles 40 anos as roupas não envelheceram, os pés não ficaram inchados, né? E a provisão do maná, a provisão da carne, a provisão da água, nada disso o Senhor deixou faltar. Isso não é maravilhoso? Porque isso nos faz lembrar, né? E estar atentos também, porque num período de provação, que ele, não é que veio dele, mas que ele permite, porque ele precisa conhecer o que está no nosso coração. Nós temos fé? Onde está a nossa fé? Né? É com fundo didático. Isso é maravilhoso, porque ele nos deixa, ele providencia ele provê todas as coisas para que a gente não desanime, mas para que a gente prossiga. Esse capítulo 8 falou muito ao meu coração, e fora os outros, né? Mas o final, quando Moisés faz no 32, 33, 34, 34 é a morte de Moisés, mas a oração de Moisés, o louvor, as bênçãos, né, que ele deixa ali, tudo para mim é tocante demais. Mas aqui, nesse 8, nos mostra que nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar, trazer à nossa memória aquilo que nos dá, né, esperança mesmo, porque o Senhor quis que eles passassem por isso e que nós também, quando a gente está passando por provações, é, é, nós precisamos ser humilhados, né, para que Ele cresça, para que Ele apareça, para que Ele nos ensine. Né? Então, isso falou muito ao meu coração, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal, ele abençoou. E no final, né, como diz aqui no versículo 16, e afinal lhes fazer bem. Então, é um processo que a gente nunca pode esquecer, né? E também tem uma coisa aqui no 17, que ele fala, às vezes quando a gente recebe o bem, as bênçãos, a gente tem a tendência, né, de
esquecer, primeira coisa, né? De tudo aquilo que a gente passou, que teve um fundo didático. E a segunda coisa, ele fala que, portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, mais uma vez ele fala: lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança e sobre juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê, né? Então, e depois ele fala, se a gente esquecer, o que vai acontecer? Né? A gente vai se prostituir, vamos dizer assim, espiritualmente. Então, para mim, falou muito ao meu coração, essa questão de não esquecer, não esquecer. E durante todo o Velho Testamento, o Senhor fala N vezes, né? Lembrem-se de quando eu tirei vocês da terra do Egito, da escravidão. A gente precisa saber disso, mas não ficar parado nisso, né? É lembrar disso para que a gente possa prosseguir. Achei muito lindo. E você começou justamente com o capítulo 8. Achei É, lindo. amém. Glória a Deus. Muito bom, meninas. É isso mesmo, né? Alguém quer também compartilhar mais alguma coisa? Tia Raquel, Oi. só complementando o que a irmã falou, que realmente foi muito lindo, que me tocou também essa questão da gente trazer a memória. E a gente tem que observar, trazer a memória que os ensinamentos do Senhor, eles são gradativos. Ele não nos dá o ensinamento de uma vez só. Porque, primeiro, nós não temos capacidade de absorver todas as coisas, né? Além do que, a palavra do Senhor, ela é sempre fresca, ela sempre se renova. Quanto mais você estuda, mais você vê que você tem detalhes que você precisa aprender. É como se fosse assim, a gente fazendo uma revisão de todos os livros que a gente viu. Em Gênesis, nós temos a criação, a separação de Abraão, a criação de uma nação, e essa nação se tornando escrava no Egito. Depois, em Êxodo, nós temos Deus tirando essa nação da terra do Egito com mão forte, as pragas, a providência do Senhor em todas as coisas, né? Em Êxodo também nós temos a dispensação da lei, é quando Moisés recebe a lei. Moisés recebe a lei, passa a lei para o povo, como sempre, foi rebelde, indisciplinado, desobediente, né? Em Levítico, nós temos as implicações da lei. As implicações da lei é o quê? Olha, se vocês obedecerem a minha lei, isso vai ser muito bom, que vocês terão, que vocês irão desfrutar. Se não, vocês terão pragas, pestes, doenças, fome. É como se fosse assim, olha, se você fizer isso, o que vai te acontecer? Se você fizer aquilo, que vai te acontecer? Além do que, se você pecar, né, mas você se arrepender, eu venho e vou perdoar o pecado de vocês, eu vou voltar a cuidar de vocês, né? Em Levítico a gente vê tudo descrito. Além do que, ali, quando tem o sacrifício do animal para perdoar os pecados, está apontando para Cristo, né? Todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Depois nós vemos números. Números é o quê? A contagem do povo, os fatos que aconteceram, aqueles 40 anos eles rodando ali no deserto, né? Sendo tratado pelo Senhor, não porque o Senhor não estava pronto, é sempre o povo que não está pronto, né? Sempre o povo que está se afastando do Senhor, desobedecendo. E quando a gente chega em Deuteronômios, o que me chamou a atenção é isso. Tragam a memória de vocês o que eu já fiz por vocês. Lembrem-se, né? Como bem a Márcia explicou aí, se eu não me engano, é a irmã Márcia, né? Como bem ela falou, lembrem-se de todos os benefícios que eu já dei a vocês, né? Retornem, arrependam-se, voltem-se a mim, porque eu sou um Deus poderoso e que posso cuidar de vocês como um filho que carrega, como um pai que carrega o filho, né? Nós temos essa expressão lá, como o filho carrega, como o pai carrega o filho durante todo o período que vocês passaram pelo deserto.
que isso realmente possa ficar muito firme na nossa memória. Toda essa forma didática que o Senhor tem de ir acrescentando, falando, para que a gente traga a memória e acrescentando mais e mais bênçãos, mais e mais o que ele tem realmente no coração para o povo dele. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Tão bom, né? O Senhor é aquele que Raquel, nos... está baixo de novo. Tá baixo de novo? Aí, agora melhorou. Acho que é porque eu estava falando baixinho. Então, Elaine, pode colocar os slides aí para nós, por favor? Eu vou tossir de vez em quando, vocês me perdoem, viu, gente? Que eu tô meio gripada. Gente, que riqueza de comentário esses, meu Deus. Pois é, tá vendo como é que é bom? Nossa, que bênção. Todo mundo repartindo, né? A Elaine colocou o mapa aí para nós, para a gente ter uma ideia geral do caminho do povo no deserto, né? Porque é aquilo aí que a Márcia e a Adélia falaram. O livro de Números, ele cobre 39 anos, né? 39 anos do povo ali no deserto. E Deuteronômio, eles já estão para entrar na terra. E aí Moisés, então, fala que ele repete, né? Repete aquela lei, mas na realidade não é uma repetição, gente. O livro de Deuteronômio é um livro muito importante, um livro muito rico. Nós vamos ver hoje como que é importante, né? E aí, nesse mapa, pode deixar aí, Elaine, depois a gente volta. Esse mapa aí, Elaine, ótimo. A Elaine teve cuidado de fazer todos os lugares que eles pararam, né? Eles saíram lá de Gósen, de Ramsés, lá no Egito, vieram, atravessaram, vocês estão vendo aí bem? Atravessaram o Mar Vermelho, passaram para o Mara, que as águas eram amargas, depois em Elim, que tinham várias palmeiras, e aí desceram até aqui, ó, no Monte Sinai, ou Horebe. Às vezes a Bíblia cita o Monte Sinai como Horebe, é a mesma coisa, Monte Sinai e Horebe. E aí eles sobem aqui, o acampamento no deserto, eles sobem e chegam em Cádiz Barneia, onde os espias vão olhar a terra de Canaã. Aí vocês lembram que aqueles espias, com exceção de Caleb e Josué, eles difamaram a terra diante do povo. Eles falaram que realmente era uma terra que manava leite e mel, que eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisavam para carregar, mas eles falaram que lá havia gigantes e que lá era uma terra, que eles não iam conseguir conquistar aquela terra, e aí eles desanimaram o povo. E aí, por causa disso, porque Deus já tinha prometido aquela terra, queridos. Deus já tinha falado, eu dei, né? Eu vou dar, eu dei essa terra para vocês. E se a gente observar a peregrinação de Abraão, de Ur dos Caldeus, Arã, não é que seja isso aqui, mas ele vai passar quase por esses lugares aqui que o povo de Israel passou. E Deus já tinha falado desde Abraão, essa terra vai ser sua. Os cananeus habitavam ali. Mas Deus falou, essa terra é de vocês. E aí, então, eles duvidaram disso, né? E aí Deus falou assim, olha, já que vocês estão duvidando, então vocês vão voltar. Tá vendo certinho? Eles voltaram pelo caminho e subiram tudo ali, ó, pelo lado oriental, que é o deserto oriental. Edom, essa terra de Edom aqui, era de Esaú. Lembra Esaú, irmão de Jacó? Deus deu essa terra aqui para Esaú. Então, os edomitas são descendentes de Esaú. E eles continuaram a subir até que chegaram, então, lá em Gilgal, atravessaram o Jordão, e aí eles conquistaram a terra, que nós vamos ver lá em Josué. Na realidade, eles poderiam demorar, nós vamos ver isso, apenas 11 dias. 11 dias do Egito até lá em Canaã. Mas Deus queria que eles tivessem esse tempo lá no Monte Sinai. Então, para Deus, eles poderiam ter ficado 2 anos ali no deserto, para Deus ensinar, para Deus formar a nação, porque eles não eram uma nação formada, era um misto de povo, né, que saiu ali do Egito. E aí, então, lá no Sinai, Deus forma essa nação, divide o acampamento em tribos, organiza aquilo ali,
o tabernáculo é construído, as tribos acampam em volta do tabernáculo, e Deus então começa a preparar aquele povo que ele separou para ele. Porque Deus separou aquele povo, porque o Senhor Jesus veio daquele povo. E ele precisava ter escrito tudo aquilo. A gente sabe que Jesus é da tribo de Judá, a gente sabe que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, não é? A vida de Jesus, ela é profetizada toda ali no Antigo Testamento. Existem pelo menos 333 profecias sobre a vida do Senhor Jesus. E aí, queridos, vocês veem o seguinte, que isso tudo foi escrito para que hoje a gente vê que o Senhor falou e o Senhor cumpriu. E aí, então, Deus separou esse povo. Esse povo ele teria que ser um povo diferente, um povo santo. Santo significa separado, porque era um povo que Deus tinha separado para ele próprio, né? Para ser testemunho de Deus aqui na terra. Assim como hoje a igreja é um povo santo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Deus, ele age aqui na terra através da sua igreja. Por isso, queridos, é muito importante, são muito importantes as nossas orações. Porque nós que levamos os pedidos de oração até o trono de Deus. Então, é muito importante as nossas orações, o nosso testemunho. Jesus falou isso de uma maneira muito clara, para que o mundo creia, a gente sendo um, para que o mundo creia. Então, a gente sabe disso tudo. Então, ali, aquele povo era um povo separado. E a gente viu que eles, em vez de demorar 2 anos, eles demoraram 40 anos, por causa da teimosia, a gente vê lá em Hebreus, né? Da incredulidade deles. E isso, toda essa história que nós estamos lendo, assim como a Adélia falou, isso é exatamente a nossa história. Então, Deus realmente ele quer nos ensinar, como foi falado ali, né? Em Deuteronômio 8. Deus quer que a gente conheça o nosso coração. Ver que nosso coração é enganoso, que nós dependemos dele. E ele quer mostrar que ele realmente nos sustenta em todas as coisas. Não é fácil, não é um caminho fácil. O caminho no deserto não é um caminho fácil, mas é um caminho de aprendizado. Então, muitas vezes nós estamos atravessando deserto, sim, mas nós precisamos aprender com isso. Só que Deus não quer que a gente fique a vida inteira no deserto. Deus quer que a gente amadureça e conquiste essa terra de Canaã, que significa o Senhor Jesus. Muitas vezes a gente ouve, as pessoas falam que Canaã é o céu. Sim, Canaã pode ser o céu, mas Canaã é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é tudo que nós temos no céu e aqui na terra. Então, quando a gente vê lá no Novo Testamento, Paulo falando que nós estamos em Cristo e Cristo em nós, quando nós vamos ler alguns versículos aí em Efésios que fala que nós habitamos nas regiões celestiais com Cristo. E isso depende de fé. Isso depende de fé. Então, os irmãos falam o seguinte, que Canaã não tem possibilidade de ser o céu, porque tem inimigos lá em Canaã. O povo, eles tiveram que conquistar aqueles inimigos ali. E tiveram que apossar daquela terra. Tomar posse pela fé. Eles não eram um exército, queridos. Eles não foram treinados como exército. Mas Deus deu cada pedaço para eles. Então, a gente tem que tomar posse pela fé. Deus fala, onde você colocar a planta do seu pé, eu tenho te dado essa terra. Então, é muito lindo quando a gente compara isso à nossa vida, né? Porque realmente a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Então, a gente vê que a nossa vida, a vida cristã é vivida pela fé. Isso é muito importante, né? Pode passar, Helene. Então, a gente viu aqui como é que foi o caminhar deles. Depois, vocês podem olhar, esses slides ficam no nosso grupo, vocês podem olhar com cuidado, vai falar cada lugar que eles pararam, né? Nós não vamos olhar isso. A gente vê que o Monte Nebo foi onde Moisés subiu para ver a terra toda, porque Moisés não entrou naquela terra, e ele morreu ali naquele Monte Nebo. Do Monte Nebo,
vara em Pisga também, né? Ele subiu lá em cima, e ali de cima ele teve uma visão de toda a terra, né? Das planícies, ele teve a visão dos rios, ele teve a visão de tudo. E até esse irmão que a gente cita muita coisa que ele fala, que ele estudou, a maneira que a gente estuda a Bíblia, que nós estamos estudando agora, é como Moisés, a gente vê a terra assim por cima, né? Mas não vê os detalhes, não vê o detalhe das árvores, dos rios. Então, quando a gente está estudando a palavra agora, a gente está vendo uma visão geral, a gente está tendo uma visão geral. Porque, por exemplo, agora a Márcia compartilhou e a Adélia também, só no capítulo 8, e a Adélia também, pouquinhas coisas, né, de cada livro. Mas cada livro, cada versículo tem uma riqueza muito grande. Então, isso é quando a gente vê os detalhes dessa terra, vê as árvores, vê o rio, ver a terra, as plantações, né? Então, isso é quando a gente estuda a palavra de Deus mais detalhadamente. Pode passar, Elaine, por favor. Então, a gente vê, então, que Jesus, lá em Gênesis, fala da ruína do homem por causa do pecado. Mas aí ele mostra que Jesus, então, é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida, queridos. Adão e Eva deveriam ter comido dessa árvore da vida. Não Raquel, foi. tem como você falar mais próximo um pouquinho? Eu não estou dando para ouvir quase nada. Gente, mas que coisa engraçada que está acontecendo agora. Não sei. Meu som está no máximo. Aí, Vocês estão ouvindo? agora melhorou. Bom, falar bem juntinho aqui. Então, Ah, Gênesis fala da ruína do homem, né? Jesus, então, é a árvore da vida. Vocês veem que lá em Apocalipse não existe mais a árvore do bem e do mal, é só a árvore da vida. O Senhor Jesus é essa árvore da vida. Êxodo, então, fala da nossa redenção. Nós já falamos sobre isso, né? Aquele sangue aspergido nas ombreiras da porta, o cordeiro imolado. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Aquilo tudo eram as figuras e apontavam para o Senhor Jesus, assim como a Adélia falou também. Levítico é adoração e serviço, Deus ensinando para eles como eles deveriam adorar a Deus. Tem os sacerdotes, tem os levitas, o tabernáculo sendo construído. Nós vimos que cada detalhe do tabernáculo aponta para o Senhor Jesus. E Jesus, então, é nosso sumo sacerdote. Isso é algo tão lindo, queridos, tão maravilhoso, porque o sacerdote, ele intermediava o povo diante de Deus. O Senhor Jesus está sentado à destra de Deus e ele vive intercedendo por nós. Isso está na palavra de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Que coisa maravilhosa isso, querido. O Senhor, os sacerdotes andavam com as pedras, 12 pedras que significavam as tribos de Israel. O Senhor Jesus anda conosco no seu peito, no seu coração. E ele nos representa diante de Deus. Então, lá em Levítico, a gente viu também dos sacrifícios que eram feitos, das ofertas, tudo apontando para o Senhor Jesus, tudo mostrando que o Senhor Jesus é o holocausto, o Senhor Jesus é a oferta pacífica, o Senhor Jesus é aquela oferta do trigo, né? Tudo isso é ele, tudo apontando para ele. Números, então, é o nosso caminhar com Deus. Jesus, então, é aquela nuvem que acompanhou o povo e nos acompanha, aquela nuvem que acompanhava o povo ali no deserto. É o Senhor Jesus. E Deuteronômio agora fala da palavra de Deus. Jesus é a terra prometida. Jesus é a palavra. É por isso que aquele último versículo que a gente leu é um versículo muito precioso e importante no livro de Deuteronômio, que fala: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. O Senhor Jesus falou que era o quê? O caminho, a verdade, que é a palavra, e a vida. Olha bem, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, desculpa, o Senhor Jesus, ele é essa terra prometida. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 1:30, que alguém abre aí para nós, esse versículo vai aparecer depois, mas alguém abre para nós e lê aí para nós. Como é importante esse versículo.
Pode passar, Elaine, o slide. Alguém lê para nós. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos formou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Olha só, Jesus é tudo que a gente precisa. Ele é a nossa santificação, ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa redenção. Tá vendo, queridos? Como o Senhor Jesus é essa terra prometida, ele é tudo. Ele é tudo. Deus deu o seu tudo para nós, o melhor dele, que é o filho dele. Então, o Senhor Jesus é isso tudo e nós devemos viver pela vida de Jesus, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Nós devemos viver pela vida de Jesus, porque Cristo habita em mim. Então, isso é algo que nós precisamos colocar no nosso coração todos os dias. Todos os dias. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É aquele exemplo que eu dei, né? De uma carta colocada dentro de um livro. Aonde esse livro for, a carta vai junto, não é verdade? Então, isso aí é a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo habita em nós. Lá no povo, lá no deserto, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo vinha, realizava a obra que ele precisava realizar e se retirava. Mas hoje o Espírito Santo habita em você e em mim. E a gente fala assim: ah, mas eu não sinto nada. Mas a Bíblia nunca falou que a gente devia sentir alguma coisa. A Bíblia falou que o nosso caminhar é pela fé. Pela fé. Se Deus quiser que a gente sinta alguma coisa, ele vai proporcionar isso. Mas não são as emoções. Pode até vir emoções, é claro, queridos, é claro que vem. O encher do Espírito Santo. Mas não é isso que faz o nosso caminhar. Da gente saber que a gente tem o Espírito Santo. Ah, eu não tenho, porque eu não sinto nada, não mudou nada. Mas é promessa de Deus para nós. E nós tomamos posse dessa promessa pela fé. Então, no Sinai, a lei foi dada. Em Deuteronômio, a lei é explicada. Moisés, então, vai falar aquela repetição, que eu falei que não é bem uma repetição, para uma nova geração. Lembra que todos, Deus falou que todos iam morrer no deserto, aqueles que não creram que eles podiam tomar posse daquela terra, a não ser Josué e Caleb. Então, toda aquela geração que saiu do Egito tinha morrido. Agora era uma nova geração que estava agora para entrar na terra de Canaã. Até isso fala da nossa vida com Jesus. Nós temos um novo DNA. Nós não somos mais descendentes de Adão, nós somos descendentes de Adão pela carne, mas nós somos filhos de Deus, nós temos outro DNA diferente. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Então, isso é muito lindo e muito maravilhoso. Agora, o princípio da repetição, como é importante aquilo que a Márcia falou, que a gente tem que lembrar, aquilo que a Adélia falou. Alguém abre lá em Jó 33:14, alguém abre em Salmo 62:11, por favor. Olha como esse livro é importante. Os reis deveriam ler esse livro e copiar. Nem havia rei ainda em Israel. Mas depois nós vamos ver esse texto também, vocês já podem ir abrindo aí, lá em Deuteronômio 17, que fala que os reis tinham que ler e copiar esse livro de Deuteronômio com as mãos dele, e ler todo dia esse livro. Alguém achou Jó 33:14? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Olha bem, a repetição aí. Deus fala de um modo, fala de outro modo, mas a gente não presta atenção. Tá vendo? Nossos ouvidos estão surdos. Jesus falou isso: vocês têm ouvidos e não ouvem. Vocês têm olhos e não veem. Porque o nosso ouvido precisa ser convertido também, os nossos olhos. Salmo 62:11. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus.
Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, Salmo 62, 11, fala da repetição. Os reis, eu já falei, alguém abre Deuteronômio 17, 18, 19 e Deuteronômio 11, 18 a 20. Aí Deus fala que o povo tem que escrever nos umbrais da sua porta. Quando ele entrasse em casa, ele já estava lá, né? Com a lei escrita. Agora, eu não sei, uma vez nós hospedamos, alugamos um apartamento numa praia, lá em Marataízes, muito tempo atrás. E interessante que a gente viu que aquele apartamento provavelmente era de um judeu, porque tinha a lei pregada lá em cima da porta, assim. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente obedece, coloca ali a lei, né? Mas a gente não obedece nada, né? O nosso coração está longe de Deus. Por isso que Deus fala, eu vou escrever essa lei no seu coração, né? Aí alguém lê Deuteronômio 17, 18 e 19. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. 18. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim, aprenderá a temer o Senhor, seu Deus. Cumprirá todos os termos desta lei e destes decretos. Olha bem. Olha como é que é importante a nossa leitura da palavra todo dia, queridos. É muito importante. E essa experiência da gente copiar é muito interessante. Porque muitas vezes você lê aquilo ali, mas se você sentar para você copiar, que seja seja uma coisa pequena, né? Um texto pequeno, você vai ver como que fica diferente, como você consegue observar outras coisas que você não observou. É muito interessante isso. Agora, Deuteronômio 11, 18 a 20. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-na como sinal nas mãos e prenda-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Olha bem. Isso não precisa nem explicar, já está tudo explicado aí, né? Que a gente deve falar constantemente dessa palavra para os nossos filhos. E a gente deve ter essa palavra amarrada mesmo. Primeiro, guardar no nosso coração, mas amarrada nas nossas mãos, né? Para a gente poder lembrar dessa palavra, mas que ela seja guardada no nosso coração. E aí, essa Deuteronômio também deveria ser lido e explicado ao povo quando tinha a festa das trombetas, né? Como é que fala? A festa das trombetas, ou então do tabernáculo, não, das cabanas, né? Que fala que o pessoal ia todo e acampava no lugar, né? Com as tendas, para eles poderem recordar o tempo que eles viveram no deserto acampados. Então, tinha esses 7 dias, eram 7 dias, eles tinham que ler esse livro e tinha que ser explicado. E esse livro é muito importante. O Senhor Jesus citou esse livro, lembra, na tentação com o inimigo, como ele citou esse livro em todas as coisas que o inimigo falava, ele citava Deuteronômio. É um livro muito rico, muito importante. Pode passar, Elaine. Então, Pedro e Estevão também, eles citam esse livro. Nós não vamos entrar nesses textos, mas vocês podem ler e ver. Paulo também cita esse livro lá em Romanos, fala que a palavra de Deus está perto de ti, no teu coração, etc., né? Então, Deuteronômio, então, queridos, tem a terra com perspectiva. Eles estavam vendo a terra.
Números, eles estavam no deserto, mas agora estavam vendo a terra, estavam pertinho ali da terra, né? E aí, essa descrição da terra, a gente já viu. Importante nessa descrição da terra, vamos ler nós já lemos o Deuteronômio 8, vamos ler Deuteronômio 6, 10 e 11, porque tem algo importante para a gente ver aqui. Alguém abre para nós. Nós já lemos também, mas é importante a gente ler. Quando, pois, o Senhor, o seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Olha Temam. bem. Desculpa, Mar. Não é até aí? Pode ser. Tá. Olha bem, o que eu queria destacar aqui é esse fato. Ó, vocês vão entrar em casas que vocês não construíram. Vocês vão usufruir dos poços que vocês não abriram. Vocês vão usufruir de plantações que vocês não plantaram. O que significa isso, queridos? É que Deus já providenciou tudo em Jesus por nós. Tudo, tudo. Lembra ali na cruz, quando Jesus, a última palavra de Jesus, que ele falou, está consumado, que é tetelestai, ele cumpriu tudo, tudo. Ele é a nossa terra prometida. Então, tem um versículo lá em Salmo que fala que não tem ninguém além de ti no céu e nem na terra. No céu, realmente, é o Senhor Jesus. Quando a gente fala assim, porque no céu, né, vai ser tão bom, tem ruas de ouro, tem tantas coisas, tem isso, tem aquilo, eu vou ver minhas... A gente fala, né, que vai ver os parentes, não sei como é que vai ser isso, mas a coisa mais importante do céu é o Senhor Jesus, querido. Porque se o céu não tiver o Senhor Jesus, não é céu. Onde o Senhor Jesus está, é céu. Agora, quando o salmista fala que aqui na terra eu não tenho nada além do Senhor Jesus, aí é mais difícil para nós falar, não é verdade? Porque a gente tem tanta coisa que muitas vezes ocupa o lugar do Senhor Jesus. Então, a gente vê que essa terra Deus preparou para eles. Eles iam apossar da terra e estava tudo pronto ali, tudo pronto. Isso é Jesus para nós. Ele já fez todas as coisas. Ele já consumou todas as coisas. Nós vimos naquele versículo 1 Coríntios 1,30 que ele é a nossa santificação. Ele é a nossa sabedoria. E ele é a nossa redenção. Aí, depois, é o que nós falamos aqui, Jesus é a nossa terra prometida. Vamos ver lá em Efésios 3:8, 1 Coríntios nós já lemos, e Efésios 1:3. A gente vê como que o Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento, como o Antigo Testamento está dentro do Novo e como o Novo também está dentro do Antigo. Isso é uma coisa tão maravilhosa, é só a palavra de Deus mesmo, né? Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha bem, ele já nos abençoou. Aqui, na minha tradução, fala, nos tem abençoado, quer dizer, um modo contínuo, né? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, ele já fez todas as coisas. Ele já nos deu todas as coisas. Nós precisamos lembrar o nosso coração sempre isso, porque quantas vezes a gente vive uma vida tão rasa, né, queridos? Eu estou falando por mim, não estou falando pelas irmãs. A gente vive uma vida tão rasa e quando o Senhor tem tudo para nós, tem tudo. É como se a gente, aquela história da pessoa que estava sentada, era um pedinte,
e estava sentada em cima de um lugar que estava cheio de tesouro de ouro. Mas ele estava pedindo esmola. Então, como que muitas vezes a nossa vida, por falta de fé, por falta de conhecimento da palavra, nós vivemos uma vida rasa. Eu não estou falando aqui, queridos, de bênçãos materiais, que tem também, mas eu estou falando da bênção da gente viver na presença de Cristo e Ele em nós o tempo todo, o dia todo, o tempo todo. E isso é tipo assim, como fosse um exercício que a gente precisa fazer mesmo, lembrar o nosso coração disso. Então, é a mesma coisa quando aqueles discípulos estavam naquele barco com aquela tempestade, Jesus estava no barco. É muito difícil, querido. Mas Jesus estava cuidando deles ali naquele barco. A gente tem que lembrar disso. Efésios 3:8. A Efésios mim, 3, o 8. menor entre É. todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Olha só, as riquezas insondáveis. Nós vamos passar a eternidade, queridos, descobrindo essas riquezas insondáveis de Cristo. Se a gente for ler ali em Deuteronômio, a descrição da terra, fala que as pedras são ferro e são cobre. Fala das fontes, as fontes que saem dos vales e das montanhas. É uma coisa assim tão maravilhosa. Isso é Jesus. Ele é tudo isso e muito mais. Então, isso são as insondáveis riquezas de Cristo que pertencem a nós também. Porque ele fez isso, ele comprou isso para nós. Pode passar, Elaine, por favor. Então é isso, Cristo em nós, né? É Cristo em nós a esperança da glória, que fala lá em Colossenses. Nesse livro de Deuteronômio, é muito importante porque tem a profecia sobre Jesus, que depois é citada lá em Atos 3:22, né? Que Pedro fala que levantar, alguém abre para nós aí, por favor, Deuteronômio 18:15. Enquanto vocês abrem, também fala sobre maldito que for pendurado no madeiro. Por isso que Jesus, esse também é importante a gente ler. Alguém achou Deuteronômio 18:15? O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvido a eles. Isso, é a profecia sobre o Senhor Jesus. Depois lá, em Atos 3, Pedro reafirma isso aí que Moisés falou. Agora, alguém lê para nós Deuteronômio 21 e Gálatas 3:13. Deuteronômio 21, 22 e 23. E outra pessoa já vai abrindo em Gálatas lá, por favor. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Interno naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Olha bem. Agora alguém lê Gálatas 3:13 para nós. Isso aqui é uma profecia também. O Senhor Jesus Cristo, ele foi considerado maldição por causa de nós. Querido, isso é Cristo, algo muito forte. Pode ler, por favor, Damiana. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha só. Que coisa tremenda isso aí, queridos. Era para nós estarmos pendurados nesse madeiro, mas o Senhor, ele tomou o nosso lugar nessa cruz e ele foi considerado maldito por causa do nosso pecado. Então vocês veem como que é importante também essa passagem. E aqui fala que nós somos herança de Deus, que a herança de Deus é o seu povo. Eu fico pensando, meu Deus, tanta coisa maravilhosa nesse universo, né? Mesmo aqui na Terra, mas Deus escolheu que nós fôssemos herança dele. Lá em Efésios 1:11, alguém abre para nós. Nós vamos passar só um pouquinho do nosso tempo, querido, só para a gente terminar.
aqui. Depois, quando a gente voltar em janeiro, vocês podem compartilhar também desse livro ou dos outros para trás, tá bom? Efésios Além 1, disso, pode pode ler. ler. Pode ler, Virginia. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Olha bem, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herança do Senhor Deus. Deuteronômio 32, 9. Fica aberto aí, o Virgínio Efésios, para você ler o 13 e o 14 também, por favor. Deuteronômio 32, 9, alguém achou? Porque a porção do Senhor, é lindo também. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Olha Senhor. bem, eu fico pensando, meu Deus, um povo tão difícil, e não é só com relação a eles, não, com relação a nós. Nós somos herança do Senhor. O que significa isso? É o que é mais de precioso para o Senhor, somos nós. E lá em Efésios 1, 13 e 14. Agora vocês também ouvirão a verdade, as boas novas da salvação. E, quando crerem em Cristo, ele colocou sobre vós o selo do Espírito Santo que havia prometido. Olha bem. Pode ler, desculpa. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. Olha só, gente, que coisa linda. Nós somos selados pelo Espírito Santo. É o penhor, é a garantia que nós somos herança do Senhor, até que seja que seja consumado isso para a glória do Senhor. Isso é muito maravilhoso, a gente não consegue entender. Salmo 33, 12 e Deuteronômio 4, 20. Salmo 33, 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Olha bem, é uma bem-aventurança que nós temos, né, querida? E aí, então, é Deuteronômio 4, 20 também, por favor. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Amém. Então, o Senhor nos resgatou, nos salvou e está nos santificando, porque nós somos a herança dele. É o que Deus tem de precioso, é o seu povo. Isso é muito maravilhoso, né, queridos? Agora, Deus também é a nossa herança. Deus é a nossa herança. É tudo que nós temos de mais precioso, é o Senhor, né? Lá em 1 Pedro 2,9, alguém abre para nós também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, o Senhor é a nossa herança. Nós somos herança do Senhor, mas o Senhor também é a nossa herança. Que coisa mais rica, mais maravilhosa de nós termos Deus como a nossa herança, queridos. Tudo que nós vamos herdar é o Senhor, né? Então, aqui, está em Cristo é redenção, mas Cristo em nós é a santificação. Por isso que João Batista falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Estar em Cristo faz do céu nosso lugar, mas Cristo em nós faz da terra nossa oficina. Pode passar, Elaine, por favor. Isso. Aí nós vamos ver mais ou menos o resumo do livro de Deuteronômio, que são 4 discursos que tem, é um discurso histórico. Depois as irmãs podem olhar isso com mais cuidado, com mais tempo.
O segundo discurso é o legislativo, que é do capítulo 5 a 28, são várias leis que são repetidas, e aí fala que o espírito da lei é o amor. Repete várias vezes, ouve, ó Israel, né? O problema não é o ouvido, mas o nosso coração, o próprio Senhor Jesus falou. O terceiro discurso é um discurso profético. E o quarto discurso, então, é a nova aliança, então, que é selada entre o povo de Israel e o Senhor. Pode passar, Helene, por favor. Então, são 4 discursos que tem aí. E depois, então, mais para o final do livro, é o registro dos eventos finais na vida de Moisés. A gente vê que Deus não desiste de nós. Nós já falamos que a vida de Moisés teve 340, né? Os primeiros 40 anos, ele aprendendo no Egito, e Deus usou isso, é claro, ele aprendeu ali no Egito muitas coisas. Os outros mais 40 anos, ele ficou no deserto de Paran, parece, ali cuidando das ovelhas do seu sogro, 40 anos. E depois, os últimos 40 anos da vida dele, foi ele levando o povo através do deserto, né? Então, Deus não desiste de nós. Deus carregou o seu povo, nós já falamos sobre isso, como a águia carrega seus filhotes. Está lá em Deuteronômio 32:11. Essa figura é uma figura muito linda, nós já falamos na última aula, que é a águia, ela vai tirando ela faz o ninho dela lá na altura, né? E ela vai tirando o conforto daquele ninho. Quando os filhotes já estão na hora de sair para voar, eles não querem sair. Então, a águia vai tirando todo o conforto daquele ninho e vai começando a espetar os filhotes. E aí, o que acontece? Eles não querem ainda sair do ninho, eles têm medo, eles nunca voaram. Aí, então, a águia empurra eles para fora do ninho e eles caem em queda livre. Só que a águia não deixa eles esborrachar no chão, né? A águia vai por baixo, e aqui fala de uma maneira tão maravilhosa em Deuteronômio. A águia vai por baixo e sustenta aquela avezinha. E é assim que o Senhor faz conosco. Muitas vezes nós precisamos sair, né, do lugar de conforto que a gente está, que é tão bom, é tão confortável, é tão quentinho, é tão bom, mas o Senhor às vezes nos empurra para fora desse ninho, porque a gente precisa aprender a voar. Porque a gente precisa aprender a voar. E aí ele fala que ele pega a gente por baixo, né? Então, é muito linda essa figura. Então, nós temos a vida de Cristo em nós já falamos. Se amamos a Deus, a obediência se torna um prazer. E assim nos deleitamos na nossa terra prometida, né? Que é João 10:10. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu acho que não tem mais slide, né, Elaine? Esse aí é o último. Então, eu queria só ler depois tem um cântico de Moisés que é muito lindo, irmãs. É muito bom a gente ler esse livro de Deuteronômio, ele é muito rico, né? Olha bem. Deixa eu ver onde que é isso aqui. Olha bem, eu queria deixar esses versículos com as irmãs, para nós, né? Lá em Deuteronômio 33, do 27 ao 29, fala assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti, e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Então, queridos, aqui é a promessa para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Ele é aquele que está nos carregando nos seus braços eternos. Isso é muito maravilhoso. Vamos fazer uma oração para terminar. Depois, se as irmãs quiserem falar alguma coisa, a gente está com o nosso tempo já avançado, mas se as irmãs quiserem falar alguma coisa. Eu ainda quero, Raquel, eu quero pedir oração. Eu custei dar conta de ficar assistindo aqui. Hoje eu estou com muita dor da coluna. Tinha muito tempo que eu não tinha. Mas
Hoje eu estou com uma dor insuportável. Eu queria que as irmãs orassem por mim. Amém. Então, quem for orar, queridos, alguém tira o microfone do mudo e ora. Lembra desse pedido da Virgínia, né? E pedir que o Senhor nos guarde nesse tempo que a gente vai estar distante, muitos vão viajar também, que o Senhor possa nos guardar, né? Guardar o nosso coração, a nossa mente, a nossa entrada, a nossa saída. Alguém, por favor, ora para nós, para terminar esse tempo. Amém, Deus. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor semeou no nosso coração. Eu creio que essa semente, Deus, faz a gente entender, abrir os olhos do nosso entendimento para as riquezas que há nessa palavra, para que a gente se prontifique mesmo a, oh Deus, guardar essa palavra no nosso coração como bem mais precioso, como o Senhor disse em Deuteronômio, guarde essa palavra, escreva essa palavra, copie esse livro, decore, porque esse é o nosso alimento, essa palavra nos santifica, essa palavra nos lava, essa palavra nos alimenta, ela que dá o fôlego de vida para a nossa existência, ela que nos dá a direção para a nossa vida, ela que nos traz o conforto em meio à dor, ela que nos dá força, que nos lembra quem nós somos diante do Senhor. Então, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor semeou nos nossos corações até aqui. Nós te agradecemos pela vida da tia Raquel, que com tanta dedicação, Senhor, oh Deus, entregou a vida dela para o Senhor. E o Senhor foi semeando riquezas no coração dela. Que bom. O Senhor, oh Deus, traz mesmo essa disposição, essa vida, esse vigor para ela compartilhar tudo aquilo que o Senhor um dia já ministrou no coração dela, porque há riquezas, há tesouros que o Senhor entregou nas mãos dela, que ela possa semear essas sementes, essas pepitas de ouro, essas pérolas que o Senhor entregou nas mãos dela, para que a gente também possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, e um dia semear na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor. Ainda não acabou, há muito para o Senhor, que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Nós queremos mesmo, Senhor, estar aqui prontas para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Deus, eu oro para que as nossas férias sejam um momento de ministração, seja um momento mesmo de proteção do Senhor, Deus, seja um momento de reconciliação daqueles que estão, Deus, brigados, Senhor, distantes, que o Senhor faça da nossa vida ponte, Deus, ponte, que a gente seja ponte mesmo de reconciliação. O Senhor nos use, Senhor, nas relações familiares, Senhor, para que esteja mesmo nesse momento de restauração, de comunhão, de júbilo, de alegria. O Senhor é um Deus de festas e que nesse momento o Senhor possa, Deus, nos usar mesmo para celebrar tudo aquilo que o Senhor já fez, os feitos do Senhor nesse ano para nós, através de nós, por meio das nossas casas, aquilo que o Senhor curou, aquilo que o Senhor... Oh, Deus, que a gente possa lembrar, que o nosso coração esteja grato, Deus, para te louvar e te adorar em todo o tempo. E eu oro também pela vida da Virgínia, Senhor, que o Senhor, seu sangue precioso, possa vir tocar na coluna dela, Deus, nessa manhã. Nós, como igreja, Deus, nós, como igreja, nós cremos no poder do teu sangue precioso. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que cura. E nós te pedimos, Senhor, venha com provisão, com cura sobre a vida da nossa irmã, Deus. Nós cremos nesse poder, nós cremos, Deus, no teu toque, nós cremos na intervenção do teu Espírito, nós cremos que isso é para nós, é para hoje, Deus. Então, que a nossa irmã seja visitada pelo poder da tua presença, do teu sangue glorioso, Deus, que se fez maldição por nós, como diz na tua palavra que a gente acabou de ler. Então, nós te pedimos, Senhor, nós cremos como igreja, nós ligamos aqui na terra aquilo que o Senhor, oh Deus, já estabeleceu no céu. E aí, Senhor, nós te damos graça, nós te glorificamos, nós entronizamos o teu nome, nós escolhemos a vida. Nós que estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, falando, nós escolhemos a vida. E nós escolhemos a vida para nós, para nossa descendência, porque nós cremos que o Senhor é poderoso e que o Senhor é o Deus da vida. Nós cremos, Senhor. E nós te glorificamos, Senhor. Obrigada.
Em Amém. nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. menina. Bom demais a gente estar junto. Muito obrigada. Deus Amém. Gente, abençoe cada aqui, um. ó. Ah, Oi? não, Marcos. Deixaram um pacotinho aqui, ele escondeu. Vem cá, só mostrar. Só um negócio. Deixa eu Para aí. ver.